Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento a todos os vereadores mirins e convidados, e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores a presença dos seguintes vereadores mirins constará na ata da sessão. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino de Blumenau. Blumenau tens o nome do primeiro que chegou e desbravou tuas riquezas e tanto brilhou os teus caminhos e sempre preservou tuas belezas. O progresso mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Cidade de nobre arquitetura, desenhada pelo vento do teu rio. O verde que cobre essa pintura faz de ti patrimônio do Brasil. O meu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O orgulho faz no peito moradia dos que amam essa terra abençoada. Cidade, jardim da alegria, no teu povo a beleza está plantada. O teu berço mora aqui, Blumenau és razão de viver. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. O teu nome tem história, Blumenau nunca vou te esquecer. Convido a vereadora mirim Isabelle Thaís Birkenbrock para que faça o momento bíblico. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura ou justa. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Convido o vereador mirim Ademir Klepak Júnior para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 19. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar o seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 5ª sessão ordinária. Aos 3 dias do mês de maio do ano de 2021, às 15 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 5ª sessão ordinária do ano, sob a presidência da vereadora mirim Laura Leite da Silva. Em seguida, a presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constataria na presente ata. Constatando o número regimental dos vereadores mirins, deu-se início à sessão ordinária com a execução do hino nacional. A primeira secretária faz a leitura da ata da 4ª sessão ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, faz o uso da tribuna livre o ex-prefeito de município de Blumenau, Sr. Dalto dos Reis. O vereador mirim Adriano Pereira, da Câmara Municipal de Blumenau, compareceu à sessão e também utilizou da tribuna. A presidente mirim realizou a posse simbólica A presidente mirim realizou a posse simbólica dos vereadores mirins Emily da Silva,
Emily Cristina Bonetti e Isaac Ramos Loss. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 17 de maio de 2021, às 9 horas, na Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão a vereadora mirim Jennifer Rafaela Karnoski. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra a vereadora mirim Sofia Caroline Berg, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Primeiramente, quero cumprimentar a presidenta Laura Leite da Silva e também as demais integrantes da mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e quem nos acompanha por outra rede social. Hoje vou abordar um assunto que é discutido há muito tempo, que é sobre os canudos de plástico. Eles foram inventados em 1888 pelo inventólogo americano Marvin Stone, de Washington, nos Estados Unidos. Antes de serem criados canudos de plástico, eram usados canudos feitos de palha de centeio. Esse material era bem mais sustentável que o plástico, mas mesmo assim optaram pelo plástico. Tinha outras opções de materiais, mas elas eram difíceis de serem encontradas e também mais caras. No entanto, Marvin não gostava da ideia de canudos de palha de centeio, porque, segundo ele, deixava um gosto ruim na boca, além do fato de que, depois de um tempo, o canudo começava a se dissolver na bebida. Após 10 anos da criação do canudo de plástico, Marvin Stone veio a falecer, deixando a empresa para seus funcionários. A empresa claramente teria um futuro vantajoso. Ao longo dos anos, a demanda consumista de canudos foi aumentando, e o produto é descartável, então ele acaba indo para lixões. Mas, como todos nós sabemos, nem todos fazem o descarte adequado. Um fato também bastante preocupante é que o canudo de plástico demora 1000 anos para se decompor na natureza. E o pior é que a maioria desses canudos acabam indo para o oceano. E, obviamente, animais marinhos acabam ingerindo esse plástico, imaginando que seja comida. As principais vítimas são as tartarugas. Cerca de 100 mil tartarugas morrem anualmente no mundo por conta de canudos de plástico. Somente no Brasil, são 1000. Em fevereiro de 2020, a lei que proíbe o fornecimento ou venda de canudos de plástico em mercados e estabelecimentos públicos foi instituída em São Paulo. A multa pelo descumprimento da lei pode ter o custo de até R$ 5.500. A intenção é que as pessoas substituam canudos de plástico por canudos que são biodegradáveis e não prejudiquem tanto a vida marinha e nem a natureza. Vereadora, perdão, com licença, me concede a parte? Sim. Muito obrigado. Então, sobre esse tema dos canudos plásticos, a gente tem uns dados realmente alarmantes, né? Só que eu realmente achava que o principal problema do lixo nos oceanos era o plástico. E não é. Porque aproximadamente 1000 tartarugas morrem anualmente nos Estados Unidos pelo consumo, por ingerirem canudos plásticos. Sim. Enquanto, em compensação, 250 mil morrem por conta da pesca comercial. Então, a gente também tem que combater os canudos plásticos, também recorrendo a alternativas biodegradáveis e também combatendo essa pesca insustentável. Que com isso, a pesca, mais essa soma de lixos, de microplásticos que também estão se proliferando no oceano, a gente consegue combater tudo isso, tá bem? Muito obrigado. Nada. Essa lei também foi instituída em Santa Catarina, em 2019. O projeto de lei foi apresentado por uma vereadora mirim, Natália Oliveira dos Santos Pereira. O projeto foi aprovado e se tornou lei no município, sancionada pelo prefeito. A multa pela violação da lei é de R$ 1.000. Essas leis já existem, mas infelizmente ainda vemos muitos estabelecimentos comercializando canudos de plástico, mesmo depois de todos os avisos sobre as ameaças e malefícios que esse produto causa em nosso planeta. Optem sempre pelo canudo de papel. A natureza agradece. Obrigada pela atenção. Tenham um bom dia.
Com a palavra, o vereador mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Com licença, senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Laura Leite, e em seu nome as demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TV Legislativa e redes sociais. Um bom dia a todos. No dia 12 de maio foi comemorado o Dia Internacional dos Enfermeiros e Enfermeiras, e no dia 18 será comemorado o Dia dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. Essas profissões estão sendo essenciais ao meio ao período de pandemia que estamos enfrentando. Enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistentes sociais estão na linha de frente em combate ao Covid-19. Uma equipe comprometida com a missão de levar um cuidado de excelência ao paciente, seja qual for o contexto. Esses profissionais estão na luta diária contra o coronavírus e acabam tendo grande risco de serem contaminados por esta doença. Infelizmente, durante a pandemia, o Brasil vem levando o título de recordista em morte de trabalhadores e trabalhadoras em enfermagem pela doença conhecida por coronavírus. No primeiro mês desse ano, 47 profissionais de enfermagem foram vítimas do novo coronavírus. O mês que registrou maior número de mortes foi maio de 2020, com 104 profissionais. O número total se encontra em 567 vítimas, sendo 163 enfermeiros, 338 técnicos de enfermagem e 66 auxiliares de enfermagem. Acabamos, muitas vezes, esquecendo desses profissionais, que podemos automaticamente chamar de heróis, que acabam colocando a sua própria vida em risco para salvar milhares. E é aí que eu vos digo, o que comemorar nesta data, neste ano, logo que muitos desses trabalhadores estão distantes de seus familiares e muitos, infelizmente, já não estão conosco? É aí que falo para os senhores e senhoras, devemos agradecer a todos esses profissionais pelo grande trabalho que estão realizando e reconhecer todo o esforço e dedicação desta classe, que até então era considerada como secundária. Para finalizar meu discurso, gostaria de parabenizar todos os enfermeiros pelo seu grande dia e agradecer pela sua grande determinação em salvar vidas durante esta pandemia e dedicar a esses heróis uma salva de palmas. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Biancato Moisés da Costa, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento Laura Leite, a presidenta da Câmara Mirim, vereadores e vereadoras mirins, a todos os presentes e ouvintes dessa sessão. Estou aqui para falar de um assunto de bastante importância, que é o cyberbullying. Nossa sociedade tem vivido ao longo das últimas décadas uma revolução na tecnologia e na informação e da educação. As tecnologias da informação e comunicação estão transformando o mundo à nossa volta e os comportamentos e relacionamentos de todas as pessoas. Nós, os adolescentes de hoje, já nascemos na era digital. 1 em cada 7 pessoas no planeta frequenta as redes sociais na internet. Estudos científicos comprovam que a tecnologia influencia comportamento através do mundo digital, modificam hábitos desde a infância e como consequência de uso precoce e da longa duração de jogos online, redes sociais ou diversos aplicativos como filmes e vídeos na internet pode causar dificuldade na socialização e conexão com outras pessoas e dificuldades escolares, como também o cyberbullying. O cyberbullying é nada mais, nada menos do que uma ação que ocorre nas redes sociais, no qual pessoas acabam ofendendo outras com postagens, mensagens ofensivas, ameaças, xenofobia, homofobia, racismo e entre outros.
Eu tenho bastante acesso a meios de internet e vejo muitos desses acontecimentos até mesmo em jogos, que eram para ser um meio de distração e acabam indo para outro caminho. A prática desse fenômeno vem causando uma série de problemas pessoais, mentais e psicológicos, sendo o pior deles a depressão. O cyberbullying é muito mais difícil de combater do que o bullying. Por exemplo, na escola vai estar alguém como os professores para supervisionar, ao passo que na parte digital é muito mais difícil para se abrirem. Pelo que pesquisei, encontrei a seguinte definição para o cyberbullying. Assédio virtual é uma prática que envolve o uso de tecnologia de informação e comunicação para dar apoio a comportamentos deliberados, repetidos e hostis praticados por um indivíduo ou grupo com a intenção de prejudicar o outro, e tem se tornado cada vez mais comum na sociedade, especialmente entre os jovens. Mesmo sendo difícil de combater, as afrontas não é impossível. Temos sempre que estar de olho nas pessoas mais próximas de nós, observar o seu comportamento para logo de início entrar com providências. Eis aí alguns sintomas: triste, ansiedade ou vazio, persistente, sentimentos de desesperança, luto ou pessimismo, irritabilidade, mau humor, sentimento de culpa, inutilidade e desamparo. Também podemos adotar novas práticas, como instruir as crianças e adolescentes a não aceitar convites de estranhos nas redes sociais, comunicar imediatamente aos pais, caso seja uma vítima de agressão online, denunciá-lo ao site, evitar a exposição de fotos e vídeos pessoais nas redes sociais, que possam vir ser usados para montagens maldosas, instalar programas que controlem o acesso de determinados sites, monitorar os sites acessados por meio de histórico de navegador, ressaltando que, se ao postar comentários ou e-mails agressivos na rede social, o responsável poderá ser responsabilizado judicialmente. Na prática, o cyberbullying também pode ser incluído as tentativas de assédio por parte de adultos que se fazem de adolescentes e acabam manipulando os jovens. Ainda referente aos jogos, se você participa de algum jogo com mais de participantes, você está exposto a esse tipo de situação. Então sempre tente reportar as pessoas que falam com falas maldosas ou qualquer que seja o preconceito. Vamos juntos acabar com isso, deixar de lado qualquer palavra ou atitude ofensiva à sua pessoa. Apenas ignore. Obrigado e até a próxima oportunidade. Com a palavra, a vereadora mirim Isabelle Thaís Birkenbrock, da Escola Cesso, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento nossa presidente mirim, Laura Leite da Silva, as demais que compõem a mesa diretora, vereadores mirins aqui presentes e a quem nos assiste pela TVL. Bom dia. Liberdade para quem? Com o intuito do fim da escravidão, foi proclamada a Lei Áurea, na intenção de atender aos desejos populares, porém não correu de maneira como foi proposta. A fim de inserir os recém-libertos na sociedade de forma digna e sustentável, de modo que houve a perpetuação dos trabalhos análogos à escravidão no Brasil. Em 1888, validou-se, por meio da princesa Isabel, um anseio já externado pela família imperial, em diversas ocasiões. Apesar de terem obtido sua liberdade, sem terem qualquer perspectiva de melhores condições de vida, muitos decidiram permanecer dependentes de seus antigos senhores. A demanda por políticas públicas que proporcionassem maior inclusão não foram consideradas, o que legou enorme desemprego, exclusão social, marginalização e discriminação. Atualmente, o trabalho análogo à escravidão no Brasil atinge a milhares, em número estimado que ultrapassa 200 mil pessoas, conforme aponta o sítio eletrônico Brasil Escola. De forma que essa triste realidade social nunca foi totalmente abolida,
nunca foi totalmente abolida. O Brasil é considerado internacionalmente como um dos países mais avançados na distinção de recursos governamentais para o enfrentamento desse problema, conforme citado no Atlas do Trabalho Escravo do Brasil. Entretanto, é necessário maior empenho e esforço no processo de transformar a realidade ainda palpável, considerando o passado histórico recente tão sofrido da escravidão plena. Logo, há de se constatar que há uma necessidade de medidas de enfrentamento, como a oferta de uma necessidade de educação de qualidade, a fim de que a sociedade conheça plenamente seus direitos, assim como proporcionar melhoria na condição de vida da população mais carente. Uma parte? Sim. Então tá, obrigado, vereadora. Então, quem sou eu para falar alguma coisa? Vamos falar bem a verdade, né? Mas a gente consegue ver essa desigualdade, essa diferença no nosso dia a dia, né? Nem sei dar exemplos, né? Porque a gente quando que está tão acostumado com alguma coisa, a gente se esquece, né? Vem o branco na cabeça. Mas, vereadora, a senhora mencionou políticas públicas, né? Isso. Para as políticas públicas serem realizadas, elas precisam ter um público-alvo, né? Como que a gente identifica esse público-alvo? Por meio de censos, né? Por exemplo, o IBGE, que, infelizmente, provavelmente não será realizado por conta de falta de recursos, né? E que é uma pena, porque se a gente tivesse esses recursos, a gente poderia estar identificando quem está realmente precisando de políticas públicas e a gente pode contemplar a eles. Ou seja, a gente precisa lutar contra o que está acontecendo agora, de ignorar uma coisa tão importante que as pessoas não sabem a importância do censo demográfico, né? Acham que é besteira ou que, sei lá, é desperdício de dinheiro público, e muito pelo contrário. Na realidade, é uma forma de identificar quem está precisando de políticas públicas. É isso. Muito obrigado. Obrigada pela parte, vereador Mirim Arthur, e obrigada a todos pela atenção. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora Mirim Sofia Caroline Berg, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Laura Leite da Silva, da Escola Básica Municipal, professor Friedrich Karl Kemmelmeier, que dispõe de 5 minutos. Bom dia. Cumprimento todos os vereadores mirins presentes e a todos que nos acompanham pela TVL ou internet. Hoje venho falar sobre a importância da valorização dos professores. A valorização desses profissionais é o primeiro passo para garantir uma educação de qualidade. A atuação deles tem impacto dentro e fora das salas de aula, seja no desempenho dos alunos, na qualidade da escola ou no progresso do país. Para isso, o professor deve ser remunerado de forma adequada, receber os recursos necessários para que possa desempenhar sua função de forma correta e, mais do que isso, ter voz ativa na elaboração de políticas públicas voltadas para a educação. Segundo o Global Teacher Status 2018, elaborado pela Varkey Foundation, o prestígio da profissão no Brasil tem o pior índice entre os 35 países avaliados. A escala vai de 1, nota mais baixa, a 100, mais alta. E o Brasil teve apenas 1 ponto. A primeira colocada foi a China, que recebeu a pontuação máxima, seguida por Malásia, com 93,3, e Taiwan, que alcançou 70,2. Outra conclusão da avaliação feita pela ONG voltada a estudos da educação é que o prestígio do professor não está relacionado apenas à remuneração média. Esse conceito também envolve a atratividade da carreira para os jovens, o respeito pelos profissionais, as condições de trabalho e a valorização dos professores em políticas públicas. A falta de valorização do professor faz com que estudantes com bom desempenho optem por carreiras mais prestigiadas e com melhores salários. Isso gera um ciclo vicioso de desmotivação dos profissionais, que também não recomendam a profissão aos mais jovens.
De acordo com o estudo, a valorização dos docentes está ligada ao bom desempenho dos estudantes, pois os países que apareceram nas últimas posições do ranking também apresentam as pontuações mais baixas no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA. Em 2019, o Brasil teve um baixo desempenho no PISA e caiu no ranking de Matemática e Ciências, se mantendo abaixo da pontuação de países desenvolvidos e da média de países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que realiza o exame em 80 países. Em um cenário educacional ideal, o professor é valorizado pela escola, pelo governo e pela sociedade, devido à importância de seu papel na construção de um país melhor. Para isso, ele deve receber todo o suporte necessário para a sua função, inclusive o uso de tecnologia dentro e fora das salas de aula. A educação vai muito além de estruturas, de escolas e etc. Para se ter uma educação de qualidade, precisamos ter laboratórios específicos para cada componente curricular. Um exemplo disso são as línguas, idiomas. No caso da minha escola, temos o português, o inglês e o alemão. Não temos salas específicas para o estudo desses idiomas. O ideal seria que todas as escolas tivessem esse tipo de suporte. Finalizo meu discurso parabenizando e agradecendo a todos os profissionais da educação, principalmente os que atuam na minha escola. Muito obrigada por todo o esforço que vocês têm diariamente. Obrigada por tudo. Devolvo a palavra à presidenta, Laura Leite da Silva, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidente da mesa diretora, Laura Leite, em seu nome as demais vereadoras, as demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas que nos assistem pela TV Legislativa e outros meios digitais, a todos um bom dia. Todos nós sabemos que a temperatura do nosso planeta está aumentando. Mas por quê? Quais são as causas e quais são as consequências? Para a maioria dos cientistas, a temperatura do planeta está aumentando por conta das atividades humanas, que estão emitindo uma grande quantidade de gases de efeito estufa. As consequências do aumento da temperatura podem causar problemas irreversíveis à humanidade. Uma das causas mais fáceis de ser notada é o degelo, o derretimento das geleiras. O derretimento das geleiras também traz dificuldades aos animais nativos da região, deixando-os ilhados e sem conseguir comer, dependendo da situação. Eu trouxe uma imagem de um urso ilhado e peço que coloque ele, por favor. Tá, então tudo bem, não tem problema. E percebemos o quão triste ver animais que estão nesse estado por nossa culpa. O aquecimento global também gera transtornos ambientais e sociais. O aumento da temperatura dos oceanos, causando desequilíbrio ambiental e afetando espécies marinhas. Podemos citar um exemplo de espécie marinha afetada. O coral. Muitas espécies de coral estão morrendo por conta do aquecimento dos oceanos causado pelo aquecimento global. Eu trouxe uma imagem também, mas como não vai conseguir botar, a gente pula essa parte. Outra coisa também pode ser citada é a desertificação, que altera o regime das chuvas, causando a seca em determinados lugares. No Brasil, a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa é originária das queimadas e derrubada das florestas, especialmente na Amazônia e Cerrado. Essa situação o torna um dos países mais poluidores do mundo. Nós podemos combater o aquecimento do planeta com as seguintes soluções. Devemos substituir o uso de combustíveis fósseis, devemos ter novos hábitos de economia de luz e água, usar menos automóveis poluentes e fazer pequenos percursos a pé ou bicicleta, por exemplo. Devemos diminuir o desperdício de comida e também consumir agroecológicos, ou seja, alimentos sem nenhuma gota de agrotóxico. Sempre o lixo reciclado do orgânico. Você pode ajudar o planeta apenas separando o lixo e reutilizando o que pode. Essas informações foram retiradas do site www.idec.org.br, www.ep.gov.br,
www.brasilescola.com.br e www.todamateria.com.br. Para finalizar o meu discurso, eu gostaria de deixar uma frase de Jane Goodall. Dame Jane Goodall Morris Goodall, anteriormente chamada de Baronesa Jane Van Leeuwenhoek Goodall, é uma primatologista e etóloga e antropóloga britânica. A frase é: a criatura mais intelectual que já existiu na Terra está destruindo seu último lar. Obrigada pela atenção, a todos um bom dia. Com a palavra a vereadora mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Excelentíssima Laura Leite da Silva, presidente da Câmara Mirim de Blumenau, bom dia. Em nome de quem cumprimento a todos aqui presentes e a quem nos acompanha nas demais redes sociais e TV. Hoje eu gostaria de discorrer a respeito de um tema desacorçoado por muitas pessoas: a leitura. No Brasil, em média, o cidadão lê aproximadamente 2 livros inteiros e 3 não terminados. E não deixemos de lado a porcentagem que absolutamente não lê: 48%. Isso seria o equivalente de 93 milhões de brasileiros. Podemos encontrar facilmente artigos sobre as consequências positivas da leitura na vida de um estudante ou trabalhador. Ela pode exercitar a criatividade e a memória, complementar o vocabulário e até melhorar a escrita. Com tantos resultados benéficos que podemos ter, ainda assim, uma grande parte da população não tem contato com os livros. Isso acontece muitas vezes, pois muitos acabam escolhendo uma obra que não supre seu gosto, culpando o ato de ler e não dando chance para outros livros. A Prefeitura de Blumenau já se comprometeu muitas vezes com esse incentivo à leitura, e um exemplo seria a instalação de espécies de geladeiras contendo livros em seu interior pelos campos da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Ações como essa deveriam ser cada vez mais evidenciadas, proliferando o incentivo da leitura na vida da população brasileira e, assim, exercitando cidadãos cada vez mais aptos para atuar de forma eficiente em sociedade, reunindo os 3 tópicos que foram estudados por Sócrates: a política, a ética e até mesmo o conhecimento. Evidencio a importância da escola nessa relação de aluno e livro. Felizmente, os centros educacionais se preocupam com essa relação gradativamente mais, tentando incentivar seus alunos a lerem sempre que possível. Muito obrigada. Com a palavra a vereadora mirim Brenda Esp, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidenta Laura Leite da Silva, a mesa diretora e aos vereadores mirins presentes, aos telespectadores que nos acompanham, a todos um bom dia. Em meu discurso na sessão passada, falo sobre o deslizamento de terra que se tornou lama devido à chuva, e inundou a rua São Lourenço, no bairro Itapava Norte. Este caso me deu inspiração e me fez pensar não só na segurança da nossa comunidade, mas como a minha também. O deslizamento é um fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos e que ocorre em áreas de relevo acidentado, das quais retiradas da cobertura vegetal original, que é responsável pela consistência do solo e que impede que, através de raízes, o escoamento de água, causando problemas imediatos para a população, independente de sua condição social. Podemos notar que, nos últimos anos, os casos de deslizamento estão aumentando bastante, devido ao crescimento desordenado das cidades. A época de ocorrência dos deslizamentos coincide com um período de chuvas intensas e prolongadas, aumentando bastante os casos e destruindo as casas que estão embaixo. A grande questão deste tema que estou abordando, mesmo que possa soar como algo simples, causa por ano inúmeras vítimas fatais e grandes prejuízos materiais. Caso você more ou tenha algum conhecido que vive em algum lugar com declínios, aqui estão alguns sinais que indicam que pode ocorrer um deslizamento.
o aparecimento de fendas, depressões nos terrenos, rachaduras nas casas, inclinações nos troncos de árvores, de postes e o surgimento de minas de água. Ocorrendo alguns desses sinais, a Defesa Civil deve ser acionada. Para evitar os deslizamentos são de extrema importância. Não destruir a vegetação das encostas. Nos casos de vazamento, consertar o mais rápido possível e não deixar a água escorrendo pelo chão. Não amontoar sujeira e lixo em locais inclinados, pois entopem as saídas de água e desestabilizam os terrenos. Não dificultar os caminhos de água de chuva com lixo. As barreiras e morros devem ser protegidos com drenagem de calhas e caneletas para o escoamento de água da chuva. Não fazer corte nos terrenos de encostas sem a licença da Prefeitura, para evitar o agravamento da declinividade. Solicitar à Defesa Civil, em caso de morros e encostas, a colocação de lonas plásticas nas barreiras. E, por último, não plantar em morros ou encostas bananeiras ou outras plantas de raízes curtas, porque as raízes dessas árvores não fixam o solo e aumentam o risco de deslizamentos. Contribuir com a segurança da nossa comunidade é essencial, então fique atento a estes casos, pois cuidando de nós, poderemos cuidar dos outros. A todos uma boa tarde. Com a palavra, a vereadora mirim Emily da Silva, da Escola de Educação Básica, professor João Widman, que dispõe de 5 minutos. Bom dia, presidente da Câmara Mirim, vereadoras e vereadores mirins. A todos que acompanham essa sessão no plenário, através das redes sociais e TV Legislativa. No ano de 2020, os estudantes tiveram que se adaptar muito rápido ao que não estavam acostumados. A distância dos estudos sem os professores por perto. Desde o início deste ano, muitas escolas das redes estaduais, municipais e privadas de algumas partes do país adotaram o ensino de forma híbrida, que combina o presencial com o remoto. Assim, as turmas são divididas em pequenos grupos para que não haja a mesma quantidade de aluno em sala como era comum antes da pandemia. A cada semana, uma parte dos alunos acompanham as disciplinas presencialmente, enquanto os outros alunos assistem ao conteúdo online. No modo presencial, as orientações de especialistas são a adoção de medidas como o uso de máscara, o distanciamento social de ao menos 1,5 m, medição de temperatura e a utilização de álcool em gel. Também é recomendado que o ambiente esteja com janelas e portas abertas para a circulação do ar. Mas não foram todos os estudantes que continuaram nas escolas. Cerca de 8,4% dos estudantes com idade entre 6 e 34 anos matriculados antes da pandemia informaram que abandonaram a escola. O percentual representa cerca de 4 milhões de alunos, montante superior ao da população do Uruguai. Questões financeiras e falta de acesso a aulas remotas estão entre os principais motivos do abandono. Com dados tão significativos, a preocupação pelo futuro da educação é latente, mas é possível olhar para a luz no fim do túnel, que felizmente não está tão no fim, mas mais próximo do que o atual cenário poderia nos fazer imaginar. Se nem mesmo a educação em meio à pandemia tem caminhos totalmente claros, o cenário é ainda mais intenso em relação sobre como vai ficar a educação depois da pandemia, o que não passa apenas pela reprovação ou não dos alunos, mas sim no que será feito para tentar reverter o tempo perdido. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim, Laura Leite da Silva, e seu nome e as demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, coordenação da Câmara, telespectadores da TVL e redes sociais. Então, a gente sempre fala que político não presta, ou que esquerda e direita não se misturam. Porém, isso não é verdade. A gente não pode generalizar e apontar o dedo para pessoas que ocupam importantes cargos políticos e sociais somente por conta de pessoas desonestas que, bem, vamos falar a verdade, são minoria.
Em uma reunião da Comissão de Transporte, os vereadores Tuca dos Santos e Adriano Pereira concordaram num ponto que é muito válido. Não é porque alguém discorda de seus pensamentos que quer o mal da comunidade. Essa pessoa só pensa de outra forma, mas possui o mesmo objetivo: bem comum. Bem comum é algo que é cada vez mais comentado em jornais, canais do YouTube e até mesmo na boca do povo. Ele pode ser conquistado tanto por boas iniciativas que vêm tanto do poder público quanto da própria população. Por isso, a partir de hoje, comentarei as boas iniciativas que partem do cidadão blumenauense, que participa ou não da política, para dar esperança à nossa sociedade e motivação a essas pessoas para continuarem com seus projetos bons e sempre visando o bem comum. Primeiramente, temos um projeto dos vereadores Bruno Cunha e Tuca dos Santos, que estabelece zonas de inovação, desenvolvimento e tecnologia do município, dando assim suporte às empresas e criando um ambiente favorável à implementação de novas pesquisas e de novas tecnologias em Blumenau. O projeto é denominado Regulatory Sandbox. O projeto facilitará a vida de muitos negócios que querem testar novos modelos de negócios com clientes reais. Tudo isso será regularizado e, com certeza, ajudará inúmeras pessoas. Além disso, quem estará dentro do programa terá benefícios tributários diferenciados para, assim, aumentar a competitividade entre empresas. Após acabar esse período de pesquisa e testagem, as pessoas jurídicas enviarão um relatório contando a experiência e resultados que obtiveram. Próxima iniciativa também é do vereador Bruno Cunha, que institui IPTU verde em nosso município. O projeto consiste em estabelecer descontos tributários a pessoas que adotarem medidas de redução de impacto ambiental, que incluem utilização de fontes de energia renovável, como a solar, por exemplo. Ampliar a área verde que você tem em casa, como jardins, telhados verdes, e também inovação em relação ao meio ambiente e muitas outras coisas. Tudo isso trará um grande incentivo à população para começar a preservar mais o ambiente no qual vivemos. Outra boa iniciativa é do vereador Adriano Pereira, que apresentou um projeto que, infelizmente, não foi aprovado. O projeto consiste na criação de uma casa de acolhida indígena, que teria o objetivo de acolher indígenas que estivessem circulando temporariamente em Blumenau. É uma iniciativa muito interessante que, com certeza, traria mais qualidade de vida para essas pessoas. Com todos esses fatos, colegas, podemos ver que diferenças ideológicas não podem ser fator decisivo para a polarização que permeia a nossa sociedade atualmente. Na realidade, se olharmos mais atentamente, não existe esquerda ou direita, mas sim quem trabalha e quem não trabalha para a prosperidade de nossa comunidade. Temos que superar alguns preconceitos enraizados em nossas cabeças há algum tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a excelentíssima presidenta Laura Leite, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, que nos acompanha pela TVL e internet. Bom dia. Amanhã, dia 18 de maio, o dia será dedicado a uma causa maior. Você sabe o que se trata? O dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um dia de extrema importância que deve ser debatido nessa Câmara. Visto a importância em conscientizar a sociedade e autoridades sobre a gravidade do crime que é a violência sexual contra meninos e meninas. Essa data não foi escolhida aleatoriamente. No dia 18 de maio de 1973, Araceli Cabreira Sanches, de apenas 8 anos, foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu 6 dias depois, carbonizado. Desde então, essa data ficou instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Apesar do caso ter acontecido há quase 40 anos, situações absurdas como essa ainda se repetem. No dia 4 de abril de 2017, foi criado o Maio Laranja, que prevê ações de conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha do Maio Laranja é uma das mais importantes que fazem durante o ano. Acreditamos que as crianças e adolescentes devem ser protegidas com prioridade absoluta, como está na Constituição Federal,
E, para isso, é preciso que governo, instituições e sociedade civil caminhem de mão dadas. Defende o Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. As vítimas devem ser encorajadas a denunciarem e serem alertadas sobre a existência do problema, para a importância da autoproteção e sobre como devem agir caso se sintam violadas. Assim como os profissionais devem saber como identificar uma vítima de abuso e como deve lidar com tal situação. Durante o mês de maio, é possível ver campanhas como esta. Se for possível, pôr a imagem. Tá, então obrigada. Que apesar de ainda não ter muita visibilidade, fazem a população ficar mais atenta ao problema e influencia vítimas a denunciarem. O projeto O que você está vestindo? Iniciou na Universidade do Arkansas, nos Estados Unidos, em 2014. A professora Marcela Teixeira Godoy, coordenadora do projeto, soube da iniciativa estadunidense e decidiu remontar em Ponta Grossa, Paraná. Esse projeto visa desmistificar a relação entre roupa que a vítima vestia e o abuso sexual. É importante salientar que o abuso não está relacionado à cor de pele, gênero, classe social ou orientação sexual. Diante de tudo o que foi apresentado, é evidente que não devemos ter somente campanhas de grande escala nesse mês, mas sim durante todo o ano. Pequenas ações geram grandes resultados. Obrigada pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski, da Escola de Educação Básica Hermann Raman, que dispõe de 5 minutos. Mesa diretora, coordenação do projeto, a excelentíssima presidente mirim, Laura, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham, um bom dia. Hoje, em meu pronunciamento, vim abordar um tema muito comentado na mídia, não apenas local, mas nacionalmente, que foi o massacre de Saudades, que ocorreu na semana passada aqui em Santa Catarina. Acredito que todos tenham escutado algo sobre o ocorrido. Mas caso alguém não tenha acompanhado, neste lamentável episódio, um homem de 18 anos invadiu uma creche e matou com um facão 5 pessoas, entre elas 2 professoras e 3 crianças, deixando ainda outros feridos. O assassino, após cometer o massacre, tentou ceifar a própria vida. No entanto, não obteve êxito e ficou gravemente ferido. As crianças que tiveram suas vidas ceifadas tinham em torno de 1 ano e 9 meses. Durante os últimos dias, me pego pensando sobre o que leva uma pessoa a fazer uma atrocidade dessas. E, sinceramente, eu não consigo nem imaginar o que possa motivar uma pessoa, um jovem, a cometer uma atrocidade dessas. Todos enfrentamos problemas, mas cometer um ato terrível como este, ainda mais com crianças indefesas, não há nada que justifique. Sim. Então, eu queria salientar que crimes como esse ocorrem diariamente. Apesar de não ter tanta escala, um crime horrendo como esse sempre está ocorrendo. 350 crianças são abusadas diariamente no Brasil. E a gente não tem campanhas ou informações sobre isso. E eu acho importante salientar que esses crimes deviam ter mais visibilidade. E é muito importante lembrar isso. Então, parabéns por lembrar das crianças e de casos como esse. Obrigada. Posso continuar? Todo e qualquer ato de violência realizado sem que seja justificado como legítima defesa ou estado de perigo merece ser reprovado pela sociedade e, principalmente, pela justiça. Mas, no caso em questão, o que mais me deixa revoltada nisso tudo é o fato de que eram crianças indefesas, que não tinham como se defender, estavam longe dos seus lares devido às necessidades cotidianas dos pais de ir ao trabalho. Como alguém tem coragem de fazer isso com crianças inocentes? Acreditam que posso passar dias, meses e anos e eu nunca vou encontrar um motivo ou uma justificativa para isso. Se para mim, que não estou diretamente ligada a este fato, imagina para os familiares dessas professoras e dessas crianças. O quão doloroso é e está sendo para eles, para os pais e as crianças que sobreviveram, os traumas dessas pessoas e de toda a população catarinense.
Eu somente espero justiça e que esse assassino seja punido pela justiça para pagar por isso que ele fez. Em decorrência deste ocorrido, eu vi sendo veiculada uma matéria que saiu no jornal O Município de Blumenau, que falava sobre o fato de que a Polícia Militar reforçou o policiamento nas escolas de Blumenau e fico um pouco mais tranquila diante de toda essa atrocidade que vivenciamos em Santa Catarina, pois isso é muito positivo para que todos os estudantes e professores se sintam mais seguras dentro do ambiente educacional, que é tão importante para o desenvolvimento. Assim, finalizo meu pronunciamento agradecendo em nome de toda a cidade aos policiais pelo trabalho em prol da segurança e desempenho, pedindo por justiça e desejando forças às famílias que perderam seus entes queridos. Muito obrigada a todos pela atenção. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Moção de louvor número 1 de 2021, de autoria do vereador mirim Arthur Mendes Ismael. Peço a segunda secretária para que faça a leitura. Moção de pesar pelo falecimento do professor Paulo Leiria Júnior, ocorrido no dia 19 de abril de 2021. Despacho, como requer. Moção de louvor número 2 de 2021, de autoria do vereador mirim Arthur Mendes Ismael. Peço a primeira secretária para que faça a leitura. Moção de pesar devido à tragédia ocorrida do dia 4 de maio de 2021, em uma creche no município de Saudades, no oeste do catarinense. Despacho, como requer. Moção de louvor número 3 de 2021, de autoria da vereadora mirim Laura Leite da Silva. Peço a primeira secretária para que faça a leitura. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Sônia Paim de Souza, que ocorreu no dia 2 de maio. Despacho, como requer. Requerimento número 1 de 2021, de autoria da vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski. Peço a primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de implantar o ensino médio na Escola de Educação Básica Hermann Hammann, localizada no bairro Nova Esperança. O pedido se faz necessário, tendo em vista a necessidade da Escola de Educação Básica Hermann Hammann. Muitas famílias não têm condições financeiras, e a distância para outras escolas do ensino médio é muito grande, e a Escola Básica Hermann Hammann possui estrutura para atender a comunidade da região. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim autora para realizar a defesa do seu requerimento. Bom dia novamente. Eu gostaria de defender esse requerimento, tendo em vista que a escola tem a estrutura para ter o ensino médio, mas infelizmente não pode ter, porque precisa do voto favorável de vocês. Então, se faz em vista porque muitas pessoas têm que se locomover até outros bairros, gastar com passes de ônibus e essas coisas, e tendo que a escola, que é perto, pode ajudar a comunidade. Eu peço o voto favorável de vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 2 de 2021, de autoria da vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski. Peço a primeira secretária para que faça a leitura.
Providências no sentido de reformar o ginásio de esportes da Escola Básica Hermann Hamann, no bairro Nova Esperança. O pedido se faz necessário, tendo em vista o ginásio da Escola Hermann Hamann foi atingido por um ciclone no ano passado. A cobertura foi danificada, prejudicando a prática de esportes, que muitas vezes, quando está chovendo, não podemos praticar esportes, pois o ginásio está danificado. Em discussão. Novamente, eu venho pedir o apoio de vocês, pois ali na ementa eu não falei tudo certinho. Mas quando está sol, infelizmente, não dá de utilizar a quadra, pois o sol fica muito forte, daí a gente tem que subir para a sala e acaba prejudicando a gente em questão de fazer esportes, pois é muito importante. Eu venho novamente pedir o voto favorável de vocês. Obrigada a todos. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 3 de 2021, de autoria da vereadora Mirim Isabelle Thaís Bergenbrock. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de retorno dos horários habituais do transporte coletivo, tendo em vista de proporcionar melhora na mobilidade urbana do cidadão blumenauense. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a redução dos horários regulares promove maior aglomeração, prejudica a produção econômica do município e que, por conseguinte, relaciona-se com a quantidade de vida e ainda tem a presunção de que nem todo município está munido de potencial para custear um transporte alternativo. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom dia novamente. Então, acredito que por estarmos em uma pandemia, os horários deviam ser adicionados mais do que retirados, porque com a redução dos horários vai surgir, obviamente, maior aglomero. E como a pandemia promove para a gente o distanciamento social, seria mais útil adicionar mais horários para que assim a gente consiga se distanciar e se locomover com mais facilidade. Por isso, peço o voto favorável de vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Tá faltando alguém? Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 4 de 2021. Vereadora Mirim Brenda Esbe. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar a fiscalização de obra em construção em condomínio particular na rua 1º de Maio, no bairro Topava Norte. O pedido se faz necessário, tendo em vista que o recente deslizamento de terra de uma propriedade particular, que devido à ação da chuva causou o entupimento dos bueiros e uma grande quantidade de lama na rua, gerando perigo aos pedestres e motoristas que passavam no momento do ocorrido. Devido a este fato, a melhora da fiscalização evitaria um futuro acidente. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom, como eu disse na sessão passada, eu falei mais sobre isso e ocorreu um acidente de uma senhora que ela acabou se machucando levemente, felizmente não se feriu, mas nessa região possui muitos idosos. E o perigo disso acontecer novamente, felizmente, sem a fiscalização, é comum. Então, eu peço a vocês o voto favorável em nome da segurança da nossa comunidade. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação.
Falta mais alguém. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 5 de 2021, de autoria da vereadora Mirim Ana Luísa Neumann Volpe. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar campanhas de orientação em parceria com órgãos públicos e instituições não governamentais, para profissionais que atuam na educação infantil e regular de ensino, de crianças e adolescentes nas escolas de todos os sistemas de ensino sobre abuso sexual, especificamente sobre modus operandi e contexto de abuso. O pedido se faz necessário, tendo em vista que as vítimas de abuso precisam de informação. Precisa saber reagir, contar, dialogar e não ser silenciosas. E os educadores orientados sobre como identificar, entender, atender e dar encaminhamento para a situação. Em discussão. Alô. Então, quando eu venho para a Câmara e eu ouço projetos como esse da vereadora Ana, eu creio que vai dar certo. Porque a gente, com isso, a gente vê que educação sexual não é somente aprender a colocar uma camisinha. Educação sexual não é doutrinação sexual. Educação sexual é para aquela criança que é abusada por um parente, é para aquela criança que é abusada por algum familiar próximo, para ela aprender. Não, aqui você não pode tocar sem a minha permissão. Não, aqui você pode. Então, eu peço, por favor, vereadores, que aprovem esse projeto, que realmente é muito importante para a nossa sociedade. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom dia. Como eu afirmei nos meus últimos pronunciamentos, creio que esse requerimento deve ser aprovado porque crianças e adolescentes precisam ser encorajadas a denunciarem, precisam saber da existência do problema e como devem agir em tal situação. E não só elas, mas sim os profissionais saberem identificar uma vítima na escola, por exemplo, e também saber como lidar em tal situação. E esse problema é pouco discutido na nossa idade, que é onde mais ocorrem esses problemas. Por isso, peço o voto favorável de vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento número 6 de 2021, de autoria da vereadora Isabelle Thaís Berkenbrock. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. É o mesmo, né? Eu falo? Tá. Retirado de pauta pela repetição. Requerimento número 7 de 2021, de autoria da vereadora Laura Leite da Silva. Peço à primeira secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de construir uma ponte mais resistente na rua Ricardo Jorge, número 2000, no bairro Tobava Central, na entrada que dá acesso à Escola Municipal Professor Friedrich Kemmelmeier. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a ponte atual se encontra em péssimas condições, colocando em risco a vida dos alunos, professores e membros da comunidade que passam ali diariamente. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa do seu requerimento. Bom dia a todos novamente. Não sei se vocês se recordam, mas no ano passado eu encaminhei um requerimento parecido, em que eu pedia a instalação de uma nova ponte. Realmente foi instalada uma nova ponte, só que de madeira novamente. E a situação em que a ponte se encontra no momento é pior do que se encontrava no ano passado. Então, por isso, eu peço para que votem favoravelmente, para que essa ponte possa ser trocada por uma mais resistente, para evitar acidentes
no deslocamento dos professores e alunos. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Projeto de emenda ao Regimento Interno Mirim, número 1 de 2021, de autoria do vereador Mirim Arthur Mendes Ismael, que altera o artigo 30 do Regimento Interno Mirim para substituir o momento bíblico. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim autor, para realizar a defesa do seu projeto de emenda ao Regimento Interno Mirim. Bem, eu cresci num ambiente católico, com uma Bíblia cristã, indo à missa, fiz catequese, fiz a primeira comunhão, tive alguns momentos que deixei de acreditar, tive momentos que voltei a acreditar. Mas eu sempre tive uma certeza, que o Estado é laico. O Estado laico, ele contempla a todas as religiões. Não é um Estado ateu, que não permite nenhuma, contempla a todas. Quando que aqui na Câmara a gente tem um momento que privilegia uma determinada religião, ou um determinado... na realidade, não é bem uma religião cristã, é religião católica, enfim, essas que estão todas no meio cristão. A gente está privilegiando somente esse modo de pensar. Quando a gente substitui o momento bíblico por um momento reflexivo, a gente contempla todos, porque daí a gente vai ter citações de caráter filosófico e cultural que contempla a todos, que contemplem pessoas de religiões budistas, religiões muçulmanas, iorubás, enfim, a gente tem tanta miscigenação, tanta variedade, e a gente precisa contemplar elas. Quando, por exemplo, na nossa nota da nossa moeda oficial, a gente faz menção ao nome de Deus, a gente está deixando a nossa laicidade de lado. A gente precisa começar a olhar a todos de forma igual. No Brasil, a gente tem isso de privilegiar e tudo mais. Eu realmente sigo esse modo de pensamento? Sigo, mas tem gente que não segue. Então, a gente precisa respeitar todos de maneira igual. Por isso, eu peço que aprovem esse projeto, para que assim a gente possa começar a contemplar a todos de forma igual. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim a realizar-se. Eu acho que foi. Para a próxima sessão ordinária mirim a realizar-se no dia 31 de maio de 2021, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. A todos, um bom dia.